Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre nos envolva agora e sempre. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E eu sempre faço da doutrina espírita um motivo de reflexão sobre a vida. Eu acredito que a doutrina está entre nós, não para nos apresentar soluções prontas, mas para nos fazer preparados para enfrentarmos os dilemas da nossa vida. Eu gostaria de perguntar se por acaso alguém aqui que está aqui na casa a primeira vez, hoje. Não tem ninguém. Então eu estou falando já com pessoas que de alguma forma já iniciaram o tratamento, né, dentro da doutrina espírita e que estão já há algum tempo tentando conhecer melhor a doutrina para que faça uso dela em prol da sua melhora. Hoje o tema que eu busquei desenvolver é ética e doutrina espírita. Por que ética? Porque há 30 anos atrás, quando se falava em ética, era uma discussão a nível de filósofos e de grandes bancas universitárias, de mestres, mas nos últimos anos isso virou até uma palavra extremamente popular, porque a gente diz aquela pessoa não é ética, aquela empresa não é ética, aquele governador não é ético, ou o político não é ético. Ou seja, está em moda falar que não há ética naquilo que nós vemos no nosso dia a dia. Diferente de moral, que nós sabemos que moral está direcionada à questão dos costumes, das crenças sociais que cada sociedade escolhe para si. Ou seja, a sociedade muçulmana tem todo um conjunto de leis morais ao qual você deve seguir sem pensar. Ou seja, simplesmente a sociedade tem que funcionar daquela forma, você não tem muito o que fazer, não se pensa sobre a questão moral. Moral, ou você atende ou não atende aquilo que a sociedade te pede. Ou seja, nós temos determinados comportamentos morais dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro do nosso ambiente religioso, em que nós cedemos a isso sem pensar sobre isso. Ética não. Ética significa a essência do pensar sobre isso. Por que eu tomei aquela determinada opinião, aquela determinada ação, mediante a um comportamento ético que pertence a mim em referência aos outros. Há um professor muito famoso, chamado professor Clóvis de Barros Filhos, que dá aula na USP, é um homem que hoje é o pai da questão ética no Brasil, junto com o filósofo Sérgio Cortella. Então, que ele diz o seguinte, que ética é a inteligência compartilhada em prol da boa convivência. Ou seja, quando ele nos diz a inteligência compartilhada, se nós formos levar a medida da doutrina espírita, o que é que a doutrina espírita nos fala, ou nos diz o Livro dos Espíritos? Que nós somos uma filosofia positivista, ou seja, baseada na razão, ao qual todos nós necessariamente temos que pensar. Ou seja, não há nada de divino, de milagroso, de maravilhoso inserido na doutrina espírita.
A doutrina fala em leis naturais, a sua ética está vinculada às leis naturais ou a leis divinas, que estão lá no capítulo 3, no livro 3 do livro dos Espíritos, ao qual todos nós estamos submetidos, naturalmente, né? Então, ou seja, todos nós estamos submetidos à lei do progresso, à lei do amor, à lei da adoração, à lei da liberdade, à lei da destruição, né? Então, são 10 tópicos dessas leis naturais ao qual todos nós estamos aí inseridos. Mas a questão ética, eu até perguntei no início, tem alguém que chegou aqui a primeira vez? Por quê? Porque mesmo para estar aqui a primeira vez, a pessoa tem que ter um conhecimento sobre o que é ético para que ela busque o caminho necessário segundo aquilo que ela pensa que é correto. Se a pessoa não tem nenhum conhecimento, né, se ela não pensa sobre nada, ou se ela imagina para ela um Deus que tudo administra, ao qual todos nós estamos submetidos sem o direito de liberdade, sem o direito de escolha, é mais fácil ela buscar uma doutrina ao qual ela simplesmente paga um dízimo pesado, aceita aquilo como verdade e os seus problemas estarão todos resolvidos. Ou seja, algumas pessoas buscam outras religiões, outras doutrinas, com o objetivo de resolverem os seus problemas através simplesmente do trabalho divino. Ou seja, nós continuamos na questão das facilidades da coisa. Lógico que todos nós, como eu já disse, eu sou um deles que quando procurei a doutrina espírita, não a procurei por questões filosóficas ou por questões ao qual eu gostaria de aprender para resolver os meus problemas. Pela minha ignorância, eu precisava resolver a minha situação individual, moral, familiar. E aí, calhou de eu ser convidado para vir num centro espírita. O primeiro contato que nós temos com a doutrina, essa é a realidade, não é muito ética. É ou não é? Com qualquer doutrina, porque nós vamos buscar uma solução para o nosso problema, crendo que algo de milagroso, de miraculoso vai acontecer que nos auxilie a resolver aquilo. E eu não fui diferente. Quando entrei na doutrina espírita, eu não estava preocupado com a questão da reflexão da vida. Eu simplesmente, a vida me levava de uma tal forma em que, simplesmente, por eu apenas acreditar num Deus, mas não seguir nenhuma religião, eu acreditava que a partir do momento que eu começasse a fazer o bem, que eu entrei numa casa, eu teria vantagens, como todos nós cremos que vamos ter vantagens, para que os nossos problemas sejam resolvidos. O nosso primeiro contato, vamos ser claros conosco mesmo, não é uma questão muito ética, mas é o que tem para hoje. É ou não é? É o que tem para hoje, é o que nós somos. Não adianta inventarmos uma situação diferenciada daquilo que o nosso comportamento nos demonstra no dia a dia das nossas coisas. E aí, quando nós entramos na doutrina espírita, justamente nós enfrentamos uma realidade em que ela nos coloca que só depende de cada um de nós a solução dos nossos problemas. Só que, quando a filosofia estuda a questão da ética, a filosofia normal, ela tem um problema porque ela compreende, eles não creem em Deus e nem
imaginam que nós vamos ter uma vida depois da morte. Ou seja, eles não creem na imortalidade do espírito ao qual nós cremos. Então, a doutrina espírita se desvincula totalmente de todas as outras filosofias, porque ela nos dá a compreensão de que reagimos sim a uma lei de causa e efeito, ao qual todos nós somos os causadores e também os colhedores desse efeito que nós fazemos. E difere justamente dos filósofos, e é interessante, porque quem entra na doutrina espírita, a primeira coisa que nós fazemos, nós pedimos a vocês o quê? Comprem um evangelho. E façam um evangelho no lar, como tem uma propaganda aqui, que passa todo dia, né? Para que você aprenda a fazer evangelho no lar. E nós vamos lá, abrimos o evangelho em qualquer parte, e nunca começamos a lê-lo desde o começo. E perdemos a grande oportunidade de compreender que essa doutrina é, senão, o ápice de todo o pensamento da humanidade até hoje. E que está lá no início do Evangelho, Kardec nos dizendo que os grandes construtores, os construtores iniciais da doutrina espírita, é Sócrates e Platão, como é para a doutrina católica. Então, a imortalidade da alma não é uma invenção da doutrina espírita ou dos espíritos, porque 2/3 de toda a humanidade é reencarnacionista. Isso é algo natural, é algo que já existe, não é uma coisa criada pela doutrina. E quando nós não lemos o início, perdemos a oportunidade de saber como é que a doutrina espírita se construiu à base de todo o desenvolvimento dos grandes filósofos. E é interessante que eu trago à tona agora que Sócrates, um dos maiores contribuidores, Platão no seu livro A República, tem um mito de Giges, do anel de Giges. Qual é esse mito? É a história de um pastor chamado Giges, que no fundo de um abismo ele encontra um anel, que ao qual ele, colocando no seu dedo, quando ele movimenta o anel, ele se torna invisível. E aí, esse pastor que, a princípio, moralmente se apresentava com boas condutas, socialmente falando, dentro da moral daquela época, né, de determinada época, quando ele movimentava o anel, ele ficava invisível. E a partir do momento que ele ficava invisível, ele se transformava totalmente, porque aí ele praticava todos os abusos possíveis, porque estava invisível. Imagina alguém de nós, com certa dificuldade no trabalho, tem a capacidade de se tornar invisível e ouvir o que acontece com a sua chefia maior, com seus subordinados, com o concorrente, não importa, com o poder de entrar na intimidade de cada um. Imagina o que nós faríamos. Aí vem a questão da ética. Será que a ética que nós achamos ter, se ganhássemos o anel de Giges, continuaríamos a ser as pessoas que adentram essa casa comportadinhas, bonitinhas? Será que não nos perderíamos mesmo na possibilidade de saber de tudo com facilidade? De entender, de ter informações que nos ajudariam, né? De saber como é que a pessoa que a gente gosta ou quer abusar dela, nós poderíamos ter a chance de saber tudo o que ela quer, como ela pensa, e aí criar uma certa situação em que nós a envolveríamos. Será que nós teríamos a capacidade ética
de ter o anel e não usar? Simplesmente, acho que todos vocês já assistiram Harry Potter, né? Então, não precisa dizer de onde o autor de Harry Potter foi buscar a ideia do anel, que é bem antiga, muito mais antiga que ele, que é o mito do anel de Giges. Pensando pelo lado da doutrina espírita, quando é que nós nos tornamos invisíveis a esse plano? Quando desencarnamos. Quando desencarnamos, nos tornamos invisíveis. E aí, ganhamos a possibilidade de fazer o que queremos, né? Sobre aqueles que não nos veem. Porque quando eu entrei na doutrina espírita, eu já contei essa história para vocês, mas mais uma vez, eu fiquei feliz quando na orientação me disseram que eu estava sendo obsediado. E aí eu bati palma, né? Porque o Carlinhos era um santo. Nós sempre somos um santo, a culpa é dos espíritos. Aí quando a gente entra na doutrina espírita, a gente acha uma maravilha. Porque o problema está nos espíritos, o problema não está em mim. A gente automaticamente já transfere, né, a responsabilidade dos nossos atos para os espíritos. Quando nós desencarnamos, nós vamos perceber que não muda muito, é que nem se nós pudéssemos colocar o anel de Giges. Nós vamos atrapalhar aquele cara que a gente gostaria de atrapalhar quando estava vivo. Não é porque desencarnou. Porque aquele somos nós na realidade. Nós somos esses espíritos que em determinado momento, tirando o nosso corpo físico, vamos permanecer quem somos, com nenhuma ética. Vocês compreenderam o que eu estou falando? Ou seja, será... A grande pergunta dentro da doutrina espírita é: para que eu a estou usando? Com que objetivo eu estou me apossando dela? É simplesmente para eu resolver os meus problemas de agora? Ou para desenvolver um comportamento ético que vai ser a minha essência onde quer que eu vá? Com anel de Giges ou não. Por isso a nossa doutrina é tão difícil. Por isso nós, ao longo do tempo, nós recebemos você com carinho, com atenção, porque todos nós ainda somos ignorantes. Ainda estamos num processo de aprendizado longo. E que graças à doutrina espírita, ela nos dá o conhecimento de que o nosso espírito é imortal, mas de que ele deve ser trabalhado agora. Para que se você cair amanhã, não seja uma reflexão como Giges, né? Porque quantas pessoas a gente já não viu falar: nossa, mas ela era uma pessoa tão boa, né? Era uma pessoa tão boa até ficar sem dinheiro. Era uma pessoa tão honesta, mas quebrou. E aí, degringolou. Ah, mas foi porque aconteceu isso. Nós sempre buscamos algo para dar sustentação às nossas falhas. E cada um de nós, quando nós temos a doutrina espírita, nós começamos a ganhar uma capacidade diferente de ver o mundo e de compreender que, como o professor Clóvis fala, ética é a inteligência compartilhada buscando uma boa convivência. Porque o que nós queremos e buscamos na nossa vida não é a felicidade,
E o que é a felicidade? É a boa convivência. E essa convivência, ela tem que ser pensada. Há 20 anos atrás, por respeito, alguns não fumariam aqui dentro. Mas talvez alguns até tentariam fumar aqui dentro. Ou nós pediríamos ali, por favor, não fume aqui dentro que você... Mas vamos dizer, num ambiente que você vá num restaurante com a família, há 20 anos atrás, você tinha a opção de fumar ou não fumar. Hoje, todos nós já temos um comportamento ético de boa convivência que eu não devo fumar no ambiente fechado. Nós conquistamos isso o quê? Pela compartilhação da inteligência. Chegamos à conclusão que não devemos fazer isso. Ética, eu vejo nos dias de hoje o que está acontecendo em São Paulo. Não tem água, gente. Aí o cara mora num condomínio com 200 apartamentos, que não tem como você saber quem está usando água ou não. Eu pergunto para você, né, porque ser espírita aqui dentro é fácil, o duro é ser espírita lá fora, ou ter a inteligência de pensar sobre as coisas. Para que eu vou economizar se o meu vizinho é um ignorante? E eu sei que ele está desperdiçando água. No final eu vou ter que pagar por ele mesmo. Então, vamos gastar. Por quê? Porque ninguém está nos vendo. Então, porque ninguém está nos vendo, eu me dou o direito, porque eu tenho dinheiro, de gastar mais água do que deveria. Eu me dou o direito de desrespeitar uma situação em que, se não tivermos o respeito pela boa convivência, todos nós vamos ficar sem água. Quem é ético, quem traz a doutrina para dentro dele, não pensa, simplesmente economiza, porque é uma questão de compreensão, de razão sobre o que é melhor, que vai me deixar feliz por saber que eu estou fazendo aquilo que eu acho certo e que eu tive a liberdade de de tomar a decisão que eu acho que eu deveria tomar. Porque ética está ligada à liberdade. Se você não tem liberdade, processo ético morre, porque tem determinada coisa que, se alguém colocar uma arma na tua cabeça e você for obrigado a fazer alguma coisa, você não vai ser cobrado eticamente, porque você não teve o que fazer. Mas se você tem como pensar diferente, você tem a capacidade justamente de se melhorar. E é interessante que essa questão da ética, há uns 4 anos atrás eu ia alugar um sítio para a família passar o final de ano. Não sei se alguém já foi alugar uma casa na praia, um sítio. Aí você vai, aluga, não vai lá para ver o sítio. Ou não vai lá, não vai ver a casa da praia. Quando chega lá, né, é um horror. Então, por uma questão de razão, né, para você não ter problemas, quando você vai alugar um local, vá até lá, porque você corre o risco de ter surpresas desagradáveis. Porque a outra pessoa não é tão ética quanto você é. Aí eu liguei para o dono do sítio que estava lá. Aí eu falei, boa tarde. Quem é? Seu José. Ô, seu José, tudo bem? O senhor está alugando o sítio? O que tem no sítio? Rapaz, mas tem uma piscina maravilhosa. Uma piscina boa, do lado da mar, assim, todo verde do lado. Eu falei, tem churrasqueira? Tem 2 churrasqueiras, uma do lado da piscina, outra para o lado da cozinha. E que mais tem? Olha, tem um campo de futebol maravilhoso, tem uma fonte. Olha, o senhor vai adorar, o sítio é maravilhoso.
O senhor me permite eu ir aí? Sim. Ah, cabe não sei quantas pessoas, cabe 12 pessoas. Não, tá bom, então, maravilha. Eu fui lá visitar o sítio. Quando eu fui lá visitar o sítio, a piscina era um tanque. A churrasqueira era uma construção de bloco, que nós pegamos bloco, juntamos o negócio. A fonte era um caninho d'água que saía do meio do mato, caía. O campo de futebol dava mais ou menos isso aqui, gramadinho, tudo comido. E o homem me recebeu numa alegria. Eu vou perguntar para vocês, ele mentiu? Não. Ele não mentiu. Para ele, aquilo era tudo que ele podia ter. Aquilo era maravilhoso. E ele falava assim: seu Carlos, o senhor gostou? Gostei. É maravilhoso o seu sítio. Poxa vida, que coisa linda. Tudo bem cuidadinho, que beleza. E aí, o senhor vai alugar? Não vai dar para alugar. Eu precisava, o sítio cabe 10 pessoas. Eu precisava para 16. Não, mas o senhor aperta. Mas não dá. Mas é uma pena, olha, eu gostei tanto do seu sítio. Ele não mentiu. Mas eu menti? Menti. Mas eu menti por uma boa causa, né? Nós vamos falar, é ético ou não é? O que é? Então a ética é isso. Que é quando nós temos a capacidade de compreender o outro, entendemos que nem sempre a pessoa está mentindo. Isso Kant chama de boa vontade, de vontade. A pessoa não fez porque ela foi por mal, não havia maldade nela, não havia interesses atrás daquilo. Havia só a boa vontade, aquilo ele acreditava que era. Então a doutrina espírita também nos dá essa capacidade, né, de compreendermos o outro, entendermos o outro, compreender a que nível ele está. E logicamente que esse homem vai ter problema para alugar o sítio? Vai. Alguns não vão entendê-lo dessa forma, vão falar, pô, porra, eu fui longe para ver o sítio, deu um trabalho para chegar lá no sítio, não, gastei gasolina, gastei, né, quase a manhã e a tarde toda para chegar lá, para ver que não era nada daquilo. Mas aquela era a realidade dele. Então nós vemos como é que nós, ao longo da nossa vida, nós nos confrontamos com tudo isso. O que a doutrina espírita nos coloca é a capacidade de compreendermos a alteridade de compreender o outro. E compreender a nós, agora, que nos coloca num processo positivo de utilizar a razão em tudo que fazemos. De optarmos em fazer o bem, porque queremos fazer o bem. Não porque algum espírito vem nos dizer o que devemos fazer. Não é porque o espírito vem, mas olha, tal espírito veio dizer. Nós não somos escravos de nada. A doutrina espírita é uma doutrina libertadora. Ela não nos quer escravos de espíritos. Ela quer que nós compartilhemos com eles o bem, o pensar bem, o conviver bem. Por que precisamos vigiar, como Jesus nos pede? Para que nós não tragamos para nós espíritos na mesma faixa de pensamento, ao qual depois vai dar mais trabalho de se separar, né? Vai levar um pouquinho mais de tempo. Temos que ser racionais nisso. Então a doutrina espírita nos coloca um Deus que não é um Deus particularizador.
Então a ética espírita é ser diferente de tudo que está aí. É compreender que, eu vou lá por... Nós nunca falamos aqui o nosso Deus, né? Você liga a televisão lá, em todo quanto é pastor, é o nosso Deus. O nosso Deus vai te salvar, como se não fosse o nosso. Se é dele, então não é Deus. O nosso Deus é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele não nos castiga. O que você está passando hoje não é um castigo. É simplesmente a resposta a uma lei chamada causa e efeito. Por quê? Porque nem sempre o que aparentamos é o que somos. Porque ainda estamos presos à nossa carne, ao nosso corpo, à nossa sociedade, em que queremos ser aquilo que não podemos e que também não serve para nada. Ainda temos essas necessidades. E o que a doutrina espera de nós é que nós rompamos com isso num processo de aprendizado que é longo, que é difícil, que não nos liberta da noite para o dia, porque se ela fosse assim, ela não seria ética, ela não seria justa. Por que para mim, por que não para o outro? Que Deus é esse? Que inteligência suprema é essa? A doutrina espírita nos dá uma visão ética diferente de todas as outras doutrinas. Eu, particularmente, não creio na doutrina espírita como religião. Não é, para mim, não é uma religião. Porque Kardec nos diz que a doutrina espírita é uma filosofia com consequências morais ou éticas. Ou seja, é uma maneira de pensar sobre a vida com compromissos éticos. Ou seja, quando eu me comunico com a espiritualidade, o meu objetivo é aprender com eles. Não é a questão de formar, não é a questão religiosa, né? Porque, Carlinhos, mas não tem a palavra religare. Religar significa religare, né? Religião é de religare, que é religar a Deus. Alguém em algum momento consegue não estar com Deus? Como eu posso me ligar àquele que está em mim? Aquele que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Quando eu passo a pensar dessa forma, eu não espero mais um Deus pessoal que gosta do Carlinhos, que acha que ele está melhor hoje, ou que gosta da Mariazinha, porque tem olhos azuis, porque nasceu em Washington. Não. Ou seja, eu tenho uma visão ética diferente de todos. É um Deus que nos vê iguais, que nos dá as possibilidades de crescermos a todo instante de maneira justa e perfeita. E que um dia chegaremos a Ele, né, numa questão pedagógica, por um processo positivo de compreensão das coisas, solucionando os nossos problemas, para que amanhã, na próxima encarnação, a gente possa administrar melhor os nossos problemas. E não precisemos mais nos esconder atrás das nossas aparências. Não precisemos ir no centro ou na igreja para mostrarmos para a sociedade que estamos indo, sendo que lá dentro não aprendemos nada. Então, gente, o convite a essa questão ética, vamos nos conduzindo à medida das nossas possibilidades, né? Mesmo que a gente ainda está como aquele tiozinho, fora da realidade, achando que o nosso sítio é o melhor. Mas chega um momento que até o tiozinho vai ter que compreender por que ele não está conseguindo alugar o sítio, por que ele está passando necessidade. Por que ele não vai pôr a culpa em Deus? Porque ninguém está indo lá alugar o sítiozinho dele, por mais que ele seja puro, porque não adianta só amor,
tem que ter inteligência. Amor por si só, vocês acreditam que as mães são éticas? Não, não existe mãe ética. Porque ela sempre vai olhar diferente para o seu filho, porque o processo dela é amor, não é pensamento. Ética é pensamento, é razão. Amor é simplesmente sentimento. Amor é sentimento, e amor não tem como administrar, não tem valores racionais que possam domá-lo. Então todos nós, mas eu amo a doutrina. Mas não adianta só amar a doutrina, tem que pensar sobre ela, tem que pensar sobre você. Então meu objetivo nessa palestra, justamente nesse começo de ano, é que para que a gente possa ter um ano melhor, nós não fechemos os nossos olhos simplesmente à mistificação das coisas, ou entregar o nosso destino aos espíritos, mas nos colocar à disposição deles e falar: eu preciso de vocês, mas quem manda aqui sou eu. A responsabilidade é minha, e esse ano vai ser diferente, porque eu já vou começar a pensar diferente. E um bom começo seria, se inscrever no nosso curso básico de Espiritismo também, É um início. A caminhada é longa, gente, porque nós somos espíritos imortais. Eu não estou pedindo pressa para vocês, mas que deem a vocês a oportunidade de verem um ano novo diferente, a partir do momento que vocês compreendam que estamos todos igualmente perante uma lei de causa e efeito, e a um Deus de uma inteligência suprema que não nos dá um encargo maior do que podemos carregar. E hoje somos o melhor de todas as nossas encarnações, mesmo que você ache que você está fraquinho, porque às vezes eu acho que eu estou fraquinho, mas aí eu me lembro e falo: não, Carlinhos, essa é a sua melhor, última encarnação, cara, você já foi bem pior. E aí nos dá a condição de ver a vida diferente, de nos envolvermos numa ética real, em que onde quer que nós formos, nada nos mudará, mesmo que nos tornemos invisíveis. Porque tem muita gente que está encarnada, mas que não aparece para nada, Está invisível e não sabe. O que eu quero é que vocês sejam visíveis, mas quero também que vocês compartilhem com a espiritualidade que nos vê nesse momento, que nos abraça e que nos dá a grande chance de caminharmos juntos para enfrentarmos um novo ano, que eu acredito que não vai ser fácil, mas que com inteligência, com razão, com humildade, nós conseguiremos vencê-los com certeza. Uma grande noite para vocês.